paz. As palavras estão sufocadas, você só vai chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seu, mas é apenas aparência, Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui sou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Aleluia. Glória a Deus. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seu, mas é apenas aparência, Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui sou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Amém, Jesus. A senhora também está louvando o Senhor nesta noite. Oh, Deus. Aleluia. Amém. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Convido os irmãos a estarem de pé para louvar a Deus, que seja mesmo bom para louvar. Bem, vamos dar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer sentir poder? Você quer ver hoje glória? Abre bem o coração, determine a vitória. Vai ver o céu se abrir
Amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É maravilhoso, né, irmãos? Às vezes, no fim do ano, a gente não espera tantas grandiosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu, na outra igreja que eu congregava, tinha feito um propósito do Senhor que esse ano seria o ano que eu ia concretizar, realizar a minha casa. Mas o Senhor me levou também no Brasil e disse que antes da minha casa, eu teria que buscar Ele. Em sonho Ele me mostrou isso, irmãos, e esse mês foi um mês de alegria e um mês assim muito sufocoso para nós, mas Deus nos deu uma vitória. No dia que eu fui pagar minha renda, a senhora no dia, eu não sei, irmão, se isso é maravilhoso demais, mas quando eu aluguei essa casa, eu aluguei por luxúria, por ver uma casa tão linda, né? E por a pessoa que foi até a gente falou que seria um compromisso, um contrato de 5 anos, mas que ela estava passando um grande pelejo, mas se tudo desse como ela queria, as coisas iam mudar. E eu tenho orado, irmão, porque eu tenho uma família, eu quero ter uma casa. Então ela ligou para mim no dia 3, porque ela já sabia que o meu esposo nesse dia tinha dinheiro já para pagar a renda, e ela está no Porto. Então ela ligou e falou assim: olha, dona Lúcia, bom dia, bom dia. Aí ela disse: olha, eu tenho boas notícias para si e más para mim. Eu disse: não pense assim, são boas notícias para todos. Olha, eu só estou te ligando que você pode gozar bastante da sua casa e esteja aí, tenha dias felizes, aproveite, junte o seu dinheiro e faça um bom ano, um bom Natal. Então, a partir de hoje, você não precisa pagar a minha renda. Meu Deus, aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. Muita gente tem colocado a fé, sabe, num caixote de lixo. Muita gente tem recebido bênçãos e deixado no lixo. Então, irmãos, tem um propósito que nós temos que ter fé. E às vezes o meu marido fala assim: não vai dar certo. Eu digo assim: meu bem, vai dar certo porque Deus já está lá na frente. Amém. E se nós pensamos assim, por um lado, quando a irmã Ruth esteve lá, o Gina, eu falei assim: não, pastor, essa casa vai ser minha. Meu marido olhou assim, e eu disse assim: não, vai ser minha, porque o banco vai dar uma proposta. E quando ele der essa proposta, nós vamos ter o dinheiro para ter a proposta. Porque o meu Deus está providenciando. Então, assim, eu tenho um contrato de 5 anos, irmãos. 5 anos sem pagar renda. Então, eu tenho honrado o pouco que eu tenho ajudado os irmãos e tenho pedido a oração. Eu peço que não desanime. E hoje eu orei aqui e falei: Senhor, hoje também não era para nós estar aqui. Porque, assim, o Nando comprou um carro. E esse carro, nós compramos o carro, fomos para o Brasil, deixamos o Roberto arrumando o carro. Não, o outro carro, porque eu tinha 2 carros. E o que aconteceu? Que o meu carro avariou e a gente ficou com esse carro. Só que, entretanto, a gente não passou o carro para o nosso nome, porque o Senhor tinha dado um tempo para a gente passar o carro. E hoje pela manhã, meu marido foi pegado por uma piadinha, uma pegadinha, como diz os brasileiros. E ele o senhor ligou e falou: olha, eu quero comprar o carro. Mas a pessoa que ligou para comprar o carro era o dono do carro. Porque a pessoa que vendeu o carro para a gente agiu de má fé, passou um documento falso, uma assinatura falsa, como ele me explicou mais ou menos. Então, ao chegar lá, a gente veio os 2 carros, não é? Que era para a gente hoje vir para o culto, e tudo estava indicando, irmão, que não era para 4 pessoas vir. Então, quando ele me falou, eu só falei assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, quando ele chegou ao pé do Senhor, o Senhor falou: olha, eu vou mandar prender o carro, já mandei prender o carro, vocês não trataram do documento, e não sei o quê, e falou um monte de, assim, coisas que é verdade, porque se eu vendo uma coisa, a gente tem que ter o documento. Só que a pessoa, nós nunca imaginava que a assinatura que estava naquele documento não era da senhora. Então, assim, tudo Deus tem encaminhado em nossas vidas.
Tudo Deus tem mostrado para nós, porque o meu marido é muito correto, é muito honesto, e eu tenho orado muito, graças a Deus, que Deus tem suprido todas as nossas necessidades desde o dia que a gente foi fiel. Então eu quero dizer para os irmãos que hoje eu estava aqui orando, só Deus confirmando as bênçãos grandiosas na minha vida. Quando eu abri a minha Bíblia, eu terminei de orar e falei assim, fala comigo na tua palavra. Me dá uma luz para que eu possa contar esse testemunho pela honra e glória do Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem me dado. Ele só disse assim na palavra, Provérbios 7, filhinha, agarre nos meus pensamentos, na tua palavra, a verdade, e faça isso resplandecer. Então, irmãos, aqui na palavra deixou bem claro que nós só precisamos ter uma convicção, agarrar nisso, na palavra, ter fé e acreditar que dias melhores virão. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço as orações. A gente está num caminho estreito, mas a porta é larga, irmãos. É só a gente crer que um dia do Senhor vai chegar. Então vamos orar e agradecer cada minuto que nós estamos aqui. E eu agradeço os irmãos que têm orado pela minha família. E eu creio que amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém.